Ó, a Rádio Sertão Web, voltando aí com as suas entrevistas ao vivo. Hoje a gente conversa com o diretor-geral do IFMA, professor Renato Dasco, que vai bater um papo com a gente sobre a sua posse, seletivo, né? E alguns assuntos de interesse aí da comunidade dessa importante instituição aqui de São João dos Patos. Tudo bem, professor Dácio? Obrigado Tudo aí bem, pela, Henrique? mais uma vez, estar aqui com a gente batendo um papo. Tudo bem, Henrique? Boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, né, pelo carinho que você sempre teve. E nesse momento a gente só tem que agradecer a Deus pela oportunidade e compreender os desafios que nós temos enquanto pessoa pública nesse momento, enquanto representante de uma instituição tão importante de educação básica no ensino médio e ensino superior também. O IFMA é uma instituição que atinge todo o Médio Sertão Maranhense e também regiões de outros estados, tanto aqui do Maranhão, quanto do Piauí, quanto de estados vizinhos. Nós temos alunos de cidades que são mais da região da Baixada, né, do Maranhão, fazendo o curso superior conosco. Então, a gente entende que a nossa instituição ela tem uma representatividade muito forte. E a gente vem, após a posse, né, trazer algum esclarecimento, nos apresentar para a comunidade como diretor-geral e falar um pouco sobre a nossa instituição. Pois é, falando um pouquinho dessa posse, essa posse aconteceu em São Luís, foi isso, Dácio? Como é que foi? Exatamente, Fa- faça, exatamente. faça um resumo aí de como é que aconteceu essa solenidade. Na verdade, Henrique, embora a eleição tenha ocorrido no último dia 12 de agosto, embora tenha sido há 3 meses atrás, mais de 3 meses atrás, nós fomos surpreendidos com a velocidade, né, entre a certeza que iríamos tomar posse até a data da posse, né? A gente sabe que nós vivemos num momento aqui de incerteza quanto à nomeação do mais votado nas eleições, né, a nível federal. Porque a gente vê universidades, tivemos um caso no IFRN também, e que quem assumiu como reitor não foi o mais votado, inclusive teve alguns problemas com justiça, e nas universidades federais também nós tivemos um caso em que, inclusive, é previsto em lei, em que nem sempre o mais votado é o nomeado, porque existe a prerrogativa do Ministério da Educação de indicar numa lista tríplice o segundo ou o terceiro. Então, assim, no Instituto não há essa previsibilidade. Agora, existia uma certa dúvida quanto ao período da posse, né? Claro que o nosso reitor, ele nos deixou sempre muito tranquilos de que a posse iria ocorrer, e tão logo a posse dele ocorresse, iria também em ato contínuo a nós. Então, dia 18 de novembro, nós fomos nomeados no Diário Oficial, eu e mais 26 diretores gerais dos IFMAs, aqui dos campos do IFMA, e fomos convocados numa segunda-feira para fazer a reunião de orientação para a posse, e a posse ficou marcada para sexta. Sexta, dia 20, dia da consciência negra, estivemos em São Luís, né? E no auditório do campus do Monte Castelo, tivemos a posse desses 26 diretores. Foi uma posse simples, né, com a presença somente dos empossados, dos pró-reitores e do reitor que estava recebendo o cargo, uma vez que ele já havia sido empossado em Brasília, e a transposição do cargo entre os dois reitores. Então, foi uma cerimônia relativamente rápida, que foi transmitida, né, pelo canal da TV IFMA, e logo após, na segunda-feira, dia 23, eu estava aqui no campo já despachando, dando os primeiros encaminhamentos da nossa gestão. Claro que são as medidas que são mais urgentes, algumas pendências que, por causa desse período de transição, elas ficaram em espera, porque a gente sabe que muita coisa depende da nova gestão que está entrando, e aí nós temos uma série de processos para dar andamento. Processo seletivo da Universidade Aberta do Brasil, que eu aproveito aqui para dizer que aos professores da área de matemática e outras áreas afins, visitem o site do IFMA, sjpatos.ifma.edu.br,
né? Ou pode digitar lá no Google www.ifma.edu.br, e aí lá tem 4 editais seletivos. Um deles é para coordenador do curso de matemática, que é um edital interno, mas tem outros 3 para professores e gerenciado, tá bom? Então, assim, dentro de toda essa seara de entrada, de posse, de transição, porque é uma instituição complexa, que possui um corpo docente e um corpo de técnicos e terceirizados, fazemos todos parte dessa instituição, entramos com o sentimento, né, de uma responsabilidade imensa. Até recebi essa semana um aluno disse: professor, eu queria lhe dizer que eu fiquei preocupado, porque na posse eu lhe achei assim tão assustado, e eu vi que você estava preocupado, e eu de fato eu estou preocupado, porque a gente passa, Henrique, o IFMA, ele é uma instituição que lida com o ensino, com a pesquisa, com a extensão, e a direção e a gestão que está à frente tem que trabalhar com recursos, né? A gente tem um departamento que lida com o cuidado do estudante, né? Que é a CAI, que é a Coordenadoria de Assuntos Estudantis. A gente lida com o financeiro, a gente lida com o ensino, com a pesquisa, com a extensão. Então, a gente traz um ambiente bem complexo, né? E, assim, naquele momento eu estava mesmo preocupado, assim como eu estou hoje, por causa do momento financeiro que o país passa, que impacta também na instituição. Então, eu já queria deixar claro que o IFMA é uma instituição que precisa de parcerias. Nós temos que fazer parcerias com as empresas privadas, com os organismos públicos, e nós pretendemos trabalhar de maneira a incluir a população como um todo, abrir as portas do IFMA, trabalhar com parcerias, né? E nós vamos muito, né, focalizar isso na nossa gestão. Tá? Então, a nossa posse ocorreu nesse contexto. Professor, como é que aconteceria essas parcerias? Por exemplo, com a prefeitura, por exemplo, e com os órgãos privados. Como é que isso pode acontecer entre esses órgãos e o IFMA? Podem, veja bem. Por exemplo, nós temos as escolas municipais. Vou te dar um exemplo da parceria, uma das mais simples, né? Nós temos cursos de licenciatura no nosso campus. Os alunos, os estudantes que estão cursando um curso de licenciatura, eles só obtêm uma formação para o magistério, para atuar na educação. Então, naturalmente, no curso deles, tem os estágios, né? Os estágios no ensino fundamental 1, no fundamental 2, no ensino médio, né? Então, estes alunos, eles devem estagiar nas escolas do município quando o estágio for do ensino fundamental. E devem estagiar nas escolas do estado quando for médio, ou no próprio IFMA também quando for médio. Então, assim, aí é um tipo de convênio que a própria instituição IFMA tem que assinar via Secretaria de Educação, via Unidade Regional de Educação, via Secretaria Estadual de Educação. Quando a gente passa para parcerias em questão de ofertas, né, nós temos cursos dentro da própria instituição que é feito por pactuação. O que é essa pactuação? É o que era chamado de Pronatec, que hoje é Mediotec. Existe o Pronera, que nós pretendemos correr atrás também, para tentar ofertar nos municípios da nossa região. E quando existe a pactuação entre os municípios, também é feito uma espécie de convênio, onde é ofertado cursos para a comunidade. Esses cursos, eles agregam força de trabalho, tanto de dentro do IFMA, quanto de fora. Quer dizer, os professores externos, né, outras pessoas na parte de administração, também que o curso às vezes requer, eles podem se inscrever e podem participar, e também participar da formação da sua comunidade com essas ofertas. Então, assim, essas pactuações são feitas entre a instituição, entre as prefeituras. Nós temos um departamento específico para tratar sobre essas pactuações. Além de parcerias quanto a atividades esportivas, né? Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo que essa é um pouco mais complicada. Nós temos, por exemplo, uma piscina. Essa piscina ela pode ser disponibilizada para a comunidade, mas ela precisa ser estabelecido um convênio,
ser pactuado exatamente de que maneira ela vai servir à comunidade. As atividades esportivas. O IFMA, ele possui um departamento de atendimento ao educando, que pode, inclusive, fomentar financeiramente, por exemplo, um colega aqui da cidade, ele entrou em contato conosco porque ele tem uma escola de artes marciais e tem alunos do IFMA que praticam, né? Que praticam e que também podem receber auxílio estudantil que o governo federal destina para o IFMA e que a gente possa ajudar esses alunos. A gente tem ainda, Henrique, o que é uma das coisas mais importantes dentro do IFMA, o que nós chamamos de curso de extensão, que para muita gente não fica claro. A extensão universitária é a maneira com que a instituição ela saia de dentro dos seus muros e atenda à comunidade externa, a comunidade extramuro. E essa demanda, ela pode partir do município, ela pode partir de uma instituição privada, né? Se você tem uma empresa que você precisa de um apoio de capacitação para os profissionais na área de informática, na área de recursos humanos, para os professores, para, por exemplo, a merendeira, a cozinheira, lá da escola da rede municipal, da escola da rede estadual, de uma empresa privada, pode ser feita a parceria, pode-se ter o convênio, sim, desde que ambas as partes estejam de acordo. E aí existe o momento da reunião, em que fica acertado os termos, a gente tem o que a gente chama de conselho, né, conselho diretor, que inclusive engloba pessoas da comunidade, que engloba representantes de sindicato, que fazem parte para participar das decisões, né, assim como pais, assim como alunos, participar das decisões no âmbito do IFMA, tá? Então, nós queremos dizer para toda a comunidade patoense e regional que o IFMA é uma instituição federal e que está de portas abertas para receber, tá? Toda a comunidade, tá? Inclusive, quando eu não falei especificamente das parcerias privadas, a gente tem empresas em São João dos Patos que já têm parcerias, que já têm convênio, inclusive de estágio, que nós temos o curso de administração, a gente pode formalizar a parceria para o estágio nessas empresas e os nossos alunos, eles podem estagiar nessas empresas, tanto privadas quanto públicas. Então, a gente tem uma gama de apresentações que pode fazer para a comunidade. Então, a gente vai se articular, o Departamento de Relações Interinstitucional, e Extensão, que é o DERE, que terá à frente uma pessoa também que reside em São João dos Patos, que nós vamos anunciar primeiramente para o público interno do campus, e depois a gente vai apresentar a equipe para a sociedade. Inclusive, nós vamos ter apresentações sobre o que é o IFMA, quais são os cursos, o que a gente está fazendo. Nós teremos um canal, um diálogo direto com a comunidade, com os nossos alunos, tá? E com os pais dos alunos também. Professor Dácio, essa equipe você já montou ela, já está montada? A equipe vai nós já temos. Você? Assim, a nossa equipe, nós queremos deixar claro uma coisa, né? Ainda em campanha, nós firmamos um compromisso de, por exemplo, a equipe de gestão, no âmbito do IFMA e das instituições que, por exemplo, o IFMA ele só tem o professor Renato como eleito, né? Só é votado o professor Renato. Mas nós, com o espírito democrático, nós asseguramos com as pessoas que estavam frente à nossa proposta de gestão do IFMA de fazer uma consulta entre eles, né? Uma consulta democrática, claro, porque poderia ser uma indicação pessoal, uma indicação profissional do professor Renato. Olha, os cargos, como eu tenho, sou diretor-geral, nós temos mais 2 diretores, né, que é o diretor de ensino e o diretor de administração e planejamento, e nós temos aí os outros cargos, que são os cargos de chefe de departamento. E a gente poderia fazer uma única escolha específica do diretor, né? Mas nós sentamos com um grupo de pessoas que pensaram na nossa proposta de gestão e consultamos. Tivemos nomes indicados, fizemos a escolha em conjunto. A esse grupo, né, que é praticamente mais voltado para o ensino, nós já temos 100% definido dos cargos. Já com a direção de planejamento, a sugestão do nosso diretor,
que é o professor Diego Groisman, que reside já há 8 anos em São João dos Patos, né? Que tem assim, uma dedicação incansável à nossa instituição. Tem a professora Sandra, que ela reside atualmente em Teresina, mas está se mudando para São João dos Patos, que vai assumir a direção de ensino, que é uma pessoa que tem um trabalho já juntamente com a PAI, ela é ligada aí com as ações de inclusão, que já estão definidos, que a gente está divulgando, porque já divulgamos na comunidade interna. Da professora Sandra, nós fizemos essa consulta, né? Já com o professor Diego Groisman, ele sugeriu que a gente fizesse um levantamento de clima organizacional e de competências e afinidades, onde cada um dos servidores que atuam na parte da administração do campo, na parte ligada à administração e planejamento, eles responderam se eles desejavam ocupar algum daqueles cargos com determinada competência. Nós não perguntamos, Henrique, assim, servidor X, você gostaria de ser o chefe desse departamento? Nós não perguntamos isso. Nós perguntamos se, frente a tal competência que está associada a um determinado cargo, se ele tinha afinidade em trabalhar com isso. E se ele gostaria de trabalhar com isso. Né? Então, assim, fizemos esse questionário, onde os servidores espontaneamente responderam, e aqueles que disseram que gostariam de trabalhar com aquele determinado setor, a gente coloca em apreciação e decide, entendeu? Nesse momento, no ensino, foi uma opção inicial em selecionar uma equipe que já tinha uma ideia alinhada, e aí, no outro momento, nós vamos fazer a mesma consulta que o planejamento. Só que o planejamento tem suas peculiaridades. Nós não podemos, por exemplo, nesse momento, mexer com ninguém que esteja lidando lá com a licitação. Porque nem todo mundo que queira estar no setor de licitação tem habilidade para lidar com licitação. Então, a gente tem que estudar mais essa característica técnica, né? Então, nossa escolha enquanto equipe, ela foi pautada, por um lado, com o aspecto democrático e, por outro, com o aspecto técnico, frente às duas direções, ao ensino e ao planejamento, tá? Então, assim, nós estamos convictos de que a equipe que está sendo definida, porque o planejamento a gente não definiu ainda, porque tem que fechar o exercício financeiro de 2020, inclusive, tem pessoas que estavam nas funções permanecer? Tem, Henrique. Tem, porque nós entendemos que quem faz um bom trabalho, inclusive o nosso universo de trabalho no IFMA, ele é um universo que, não vou dizer restrito, mas é um universo recheado de bons profissionais e que, dentre eles, precisam ser apontados, né, e escolhidos as pessoas que vão estar à frente das chefias de departamento. E essas pessoas que, embora tenham optado por um lado diferente do nosso, e que podem fazer um bom trabalho, que devem continuar fazendo um bom trabalho, a gente mantém sim, sem nenhum problema. Porque o nosso compromisso é com o bom andamento do campus e nós queremos o melhor para o campus, tá bom? Essa informação, essa decisão, toda a nossa equipe que estava à frente de campanha, eles estavam cientes, tá? Tem pessoas que estavam junto conosco que disseram, não, eu não tenho interesse em permanecer, em participar de nenhum cargo, em nenhuma função, por questões próprias, sabe? E a gente respeita isso. Da mesma maneira, tem pessoas que disseram que poderiam contribuir e que vão continuar contribuindo. Agora, sim, as nossas ideias, elas precisam estar alinhadas, né, para que a gente possa fazer uma gestão num sentido de que possamos promover aquilo que foi proposto dentro de uma ideia de gestão para os próximos 4 anos. Professor Dácio, e aí, assim, não significa que quem não pôde entrar em uma função nesse momento esteja descartado no futuro. Não tem isso. Nós somos uma comunidade que vai trabalhar juntas, né? Se respeitando, se desafiando e vencendo juntos, tá bom? Professor Dácio, com relação às aulas, como é que está aí as aulas presenciais? Você pode dar alguma notícia? Como é que está sendo as aulas hoje? Continua remota? Como é que estão as condições aí do IFMA?
Certo. Eu queria aproveitar a oportunidade e dizer para todos os pais, os alunos que estão nos ouvindo, a comunidade como um todo, os nossos servidores, que, assim, é preciso deixar claro, Henrique, que não podemos fazer comparação com outras instituições. A gente tem 4 redes de ensino em São João dos Passos. A municipal, a estadual, a federal e a privada. Embora a gente tenha um norteamento do ponto de vista do Conselho Nacional de Educação, quanto ao ensino remoto, ao ensino presencial, a gente tem que entender as peculiaridades de cada rede e principalmente de cada instituição, tá? Um abraço ao Felipe Áquila, tá? Foi nosso aluno lá no Colégio Paulo Ramos. Bom te ver, meu querido. Bom que você está nos assistindo. Então, Henrique, eu queria te dizer que, embora nós estejamos no IFMA Campo São João dos Passos, muitas decisões, elas não dependem só do professor Renato e nem tampouco da equipe de gestão aqui, por exemplo, como começar. Eu sei que parte da população gostaria que as aulas começassem presencialmente. Outra parte gostaria que as aulas continuassem remotamente, né? Então, a nossa instituição tem um comitê local de crise, tá? Formado por vários profissionais da nossa instituição, e o IFMA, a nível de estado, tem um comitê central. Então, muitas decisões dependem do comitê central, juntamente com o local, para que a gente possa colocar em prática. Nesse momento, nós temos as atividades remotas, tá? Que é acompanhada aí pela nossa equipe de professores, técnicos em assuntos educacionais, que envolvem pedagogos, que envolvem pessoal de todo o setor pedagógico. E aí, a gente tem um calendário geral, mas que tem várias fases. Primeiro vai terminar o 3º ano, tá? Que a gente deu prioridade por conta do Enem. Depois termina o 2º ano e depois termina o 1º ano. Nós estamos prevendo que as atividades referentes ao ano letivo de 2020, elas se encerrem em março, tá bom? A gente tem um calendário, a gente vai encerrar 2020 em março. E já está em andamento toda uma discussão a nível de reitoria sobre o próximo ano letivo, 2021. Inclusive, tem a questão do seletivo, que eu quero tratar daqui a pouco, né? E as atividades, elas estão ocorrendo normalmente. Não posso dizer que é normalmente, porque tem todo um contexto de pandemia que nos desafia, que nos causa preocupação. A gente sabe que todas as redes estão sofrendo com uma evasão. Não adianta dizer que é só o IFMA, ou uma escola X, uma escola Y. Todas as escolas estão sofrendo com a evasão. Os alunos têm dificuldade em acessar, né, o sistema. Nós temos, inclusive, programas de auxílio que ajudam os alunos a pagar a internet, comprar aparelhos, né, de celular ou tablet. Nós temos lá pela CAI. Nós temos também um auxílio para a aquisição do chip, na verdade, um processo seletivo para a aquisição do chip, e que muitos alunos não chegam nem a saber desses editais, né? A gente tem uma baixa participação, né, nesses programas. Por exemplo, o auxílio chip, só 4 alunos do nosso campo se inscreveram, mas a gente tem mais de 100 alunos participando com o auxílio internet, outros com a compra de aparelho, e a gente está se virando como pode. Estava em discussão no âmbito do IFMA a abertura dos laboratórios de informática para aqueles alunos que não têm o computador em casa, que queiram fazer uso do ambiente do IFMA, inclusive com todo um cuidado, todo um aparato. Essa discussão, por enquanto, está em stand-by. A gente teve um imprevisto essa semana, que eu vou já falar também, um imprevisto que nós tivemos que fechar o campus no dia de ontem, no dia de hoje, né? Mas acredito que segunda-feira a gente já quer voltar à discussão sobre a abertura do campus para as atividades presenciais, no sentido da utilização dos laboratórios, com todo um protocolo de saúde, né? Na verdade, de acompanhamento dessa retomada. A nossa enfermeira está atenta, ela
inclusive, está cuidando dessa parte, né? Ela é uma pessoa muito cuidadosa também com relação a isso. Inclusive, o campus hoje ele foi higienizado pela Secretaria Municipal de Saúde, tá? Para que a gente possa retomar gradativamente, conforme as orientações do IFMA, através do comitê de crise. Professor, e só esclarecendo, houve caso de Covid aí no IFMA, é isso? Não. Confirmado por parte dos nossos servidores, até o momento, não. Eu vou aproveitar e esclarecer isso. Nós tivemos, na nossa posse, no dia 20, lá em São Luís, tá? O nosso reitor hoje, conforme a nota oficial do IFMA, o nosso reitor estava internado com suspeita de Covid, acredito que tenha sido confirmado, tá? Um pró-reitor, que é o professor pró-reitor de ensino. A gente está conversando aí com os diretores que Tá me ouvindo, Henrique? Você tá me ouvindo? É porque caiu aqui a internet. Caiu, mas já voltou. Então, alguns diretores de outros campos, também apresentaram. E eu, como diretor do campo São João dos Patos, tive todo o cuidado. Quando eu soube da nota oficial, ainda no domingo, eu convoquei, aliás, eu comuniquei ao comitê de crise que estava me colocando em suspeita, mesmo sem sentir nada. Eu não apresentei febre, não apresentei tosse, não apresentei nada, né? Mas por uma questão de precaução. Você chegou a fazer o exame para saber? Cheguei, sim. Fiz no 12º dia do primeiro contato. Nosso primeiro contato ainda foi na quarta-feira, quando eu cheguei em São Luís, né? Nossa posse foi na sexta. Então, o que a gente fez? Comunicamos ao nosso comitê de crise, né? Suspendemos as atividades presenciais na segunda e na terça, porque a gente não pode suspender por mais desse período, porque não houve caso confirmado. Me coloquei em isolamento, fiz ainda na segunda-feira o exame, que foi ontem, recebi o exame negativo, não apresentei nenhum sintoma, e vou me manter em isolamento até a sexta-feira, né? Considerando que sexta-feira vai ser o 14º dia após o último contato com o ambiente que teve os focos de contaminação. Tá? Eu entendi. Então, professor, só para esclarecer, na realidade, esse fechamento do IFA é porque você teve contato com esse pessoal lá em São Luís na sua posse, né? Foi um aperto de mão, um único aperto de mão e algumas fotos. A gente teve de máscara, tirei uma máscara a uma certa distância uma única vez para a gente tirar uma foto, né? Mas eu não tive, e sempre ali com o álcool, sempre levo álcool, sempre tive o cuidado, né? Mas por esse motivo eu tive todo esse protocolo, inclusive orientado pela nossa enfermeira, né, do campus, e para garantir a segurança dos servidores e dos alunos da comunidade. Mediante isso, mesmo recebendo a confirmação de que eu não estou com Covid, a gente fez a higienização do campus. Amanhã o campus está aberto para o pessoal administrativo que depende de documentos que estão lá no campus para dar prosseguimento, mas eu vou me manter despachando de casa até a sexta-feira. Professor, com relação ao Enem, esses alunos do IFMA não vão ter problema nenhum com relação ao Enem, né? Eles vão ter... Está tendo uma preocupação com relação a ele, não é isso? Veja bem, nós estamos tendo um cuidado, inclusive, Henrique, eu queria deixar claro para você, eu tenho que falar para você e para a comunidade que o IFMA também tem problemas com déficit de professores, né? Eu vou explicar por quê. Os nossos servidores, eles têm deveres, mas eles também têm direitos, né? Por exemplo, nós temos um caso de um professor, nós temos áreas que só tem um único professor. Por exemplo, a área de arte. O professor teve um problema de saúde que ele não tem como dar andamento no seu tratamento em São João dos Patos. Ele tem que buscar o tratamento em São Luís, em Teresina, num grande centro. E esses profissionais, eles têm o direito da remoção para o tratamento de saúde. Então, não faz parte da nossa deliberação interromper
uma remoção por esses casos. Existe uma junta médica, junto à reitoria, que delibera sobre isso. Então, nós temos que lidar com essas situações que são imprevisíveis, casos de saúde são imprevisíveis. Mas, assim, nós estamos atentos, estamos tentando adiantar qualquer procedimento que prevê a falta de professores, como, por exemplo, licenças, maternidade, a gente já prevê, já solicita o IFMA a liberação, já fizemos isso essa semana, prevendo casos assim, né? A gente lida com essas impossibilidades de repor professores em tempo hábil, inclusive o professor que vai me substituir vai ter que passar por um processo seletivo. A gente já deu andamento, porque quando a gente assume a direção, não dá para acompanhar aquela jornada de aula como a gente fazia. Então, a gente tem que ter um substituto. Então, todo esse procedimento, ele vai sendo tomado para que seja sanado em tempo hábil, tá? Então, assim, o IFMA tem esses problemas, mas aí, voltando à tua pergunta, com relação ao terceiro ano, a gente tem priorizado, inclusive com professores, com a carga horária, o início das aulas remotas, mesmo remotas, foi dado com o terceiro ano, porque esses alunos vão fazer o Enem em janeiro. E aí, quando sair o resultado do Enem, ele já tem que estar terminando o terceiro ano para dar entrada nos cursos que eles pleitearem com o resultado do Enem. Então, assim, vamos fazer só uma comparação. O Enem ocorre todos os anos em outubro, estourando em novembro, né? Os alunos terminam o ano letivo em dezembro. Por quê? Porque em janeiro, fevereiro, março, ocorrem as chamadas para a matrícula nos cursos superiores. Vai acontecer algo parecido, só que não mais em dezembro e em janeiro, né? Os nossos alunos vão terminar lá por março. Na verdade, eu não vou te precisar o calendário, eu não me lembro nesse momento qual é a data, mas os primeiros alunos que vão encerrar esse ano, o ano letivo de 2020, serão alunos do terceiro ano, tá? Para que eles já tenham aí uma liberdade para solicitar seu documento e fazer seus cursos superiores, inclusive na nossa instituição, tá bom? Pois é, vamos falar um pouquinho agora do seletivo, né? Quando é que vai acontecer? Dê mais detalhes sobre esse assunto. Olha, Henrique, você sabe que o seletivo para o IFMA, ele consta de uma prova, né? Essa prova de língua portuguesa e matemática. Inclusive, em muitas cidades do Maranhão, a gente já tem uma cultura de existir cursinhos para preparar esses alunos para os seletivos. E isso ocorre ainda nas capitais, nos maiores centros. São João dos Patos, inclusive, eu fazia parte de um. A gente tinha, inclusive, tinha muitos alunos que eram bolsistas, alunos não tinham condição de pagar, mas participavam da mesma forma. E essa a gente sabe que é uma cultura. No entanto, com toda essa quebra de rotina que nós tivemos por conta do Covid, o IFMA ficou impossibilitado de realizar este seletivo, né, da maneira tradicional. Lembrando que existem 3 possibilidades de realização do seletivo. A primeira é pela prova escrita ou digital, como a gente fazia a prova escrita tradicionalmente presencial. Pode ser que seja digital, pode, mas todas essas situações têm os prós e têm os contras, tá bom? Tem os prós e tem os contras. Nós vamos ainda, num outro momento, fazer um momento de conversa com a comunidade para explicar sobre o seletivo pelo YouTube, na TV IFMA, tá? Ou do YouTube do campus. Para a gente apresentar o porquê dessa decisão que eu vou explicar agora. Aí nós temos a outra possibilidade, que essa possibilidade seria por meio de currículo. Como é o currículo? O aluno sai do ensino fundamental, ele tem um histórico escolar e ele submete as suas notas de língua portuguesa e de matemática no sistema, e o sistema escolhe pela maior nota. E o terceiro é via sorteio, né? Via sorteio já ocorre em alguns institutos no Brasil, a exemplo, o Instituto Federal do Distrito Federal, o da Paraíba e mais outros que eu não sei precisar nesse momento, para não correr o risco de citar algum ou entrar com alguma inverdade. Então, assim, esses institutos, eles realizam via sorteio. E aí o IFMA reuniu os dirigentes, os diretores, fez uma reunião com esses dirigentes, reuniu a procuradoria e acabou se optando pelo sorteio, tá? O Instituto, ele tem
um conselho superior, que será informado, inclusive, oficialmente, não sei se já foi, pelo reitor, né, pelo nosso reitor, sobre essa decisão que é o comunicado chamado ad referendo. Porque existiu uma urgência, que a gente tinha que tomar uma decisão e teve que ser tomada via sorteio. Por quê? Porque, segundo estudos que já foram, inclusive, feitos no âmbito do Instituto, tiveram dois campos que fizeram via currículo, como eu já expliquei, foi detectado algumas suspeitas de alteração do histórico dos alunos, visando alguns alunos serem agraciados com uma nota maior para poder entrar no IFMA, tá? Inclusive, é um caso muito triste da nossa parte. Nós vemos no Brasil, num país que tem muito essa questão, né? Infelizmente, a gente tem que lidar com a falta, digamos, de pudor quanto às coisas que estão no livre direito, estão regidos pelas leis do país. Mas a gente tem casos de modificações de históricos que foram apresentados na experiência que foi realizada lá em Carolina e, se eu não estou enganado, em Porto Franco, Alcântara, não me lembro muito bem. E aí foi descartada a possibilidade do histórico por isso. O processo seletivo escrito, primeiro por causa do Covid, porque a folha de papel, aquela prova fica muito suscetível, você não pode passar álcool numa prova, né, que é a única garantia que a gente tem de eliminação do vírus. E aí iria mobilizar professores, fiscais, para utilizar o espaço físico. A gente respeita os processos seletivos que vão ser feitos no espaço físico, como o Enem, como o PAS, a gente respeita. Mas o IFMA, por uma série de circunstâncias, resolveu não fazer. E uma delas é exatamente isso. E o único caso, a única via, claro que essa discussão era bem mais ampla, a nossa reunião terminou às 23 horas em discussão, começa às 9 da manhã até às 23, né, para discutir isso. E eu estou fazendo um pequeno resumo, mas vamos explicar noutra oportunidade para a comunidade, fazer uma reunião só para isso. E o sorteio, de certa forma, é a maneira mais democrática nesse momento. Não coloca risco em ninguém, não vai haver a possibilidade de digamos assim, de fraude, né? E, digamos assim, aqueles alunos que sonham em entrar no IFMA, que não têm condições de entrar num cursinho, que o pai não tem uma formação adequada para acompanhar, eu queria deixar claro que o IFMA é uma instituição de transformação de sociedade e que está lá para abraçar a todos os alunos, indistintamente da classe social. Então, nós estamos lá de braços abertos, esperamos que esse seletivo possa promover uma inclusão, tá? Claro que a gente tem os mecanismos de inclusão, que é exatamente as cotas que existem dentro da previsibilidade do nosso seletivo, mas para tudo isso tem um edital que vai estar saindo agora em dezembro. E por isso eu optei por fazer esse momento de conversa, inclusive agradecer a você mais uma vez pela oportunidade exatamente no início de dezembro, mês em que o edital vai ser lançado e que nós queremos fazer uma divulgação maciça das inscrições da nossa instituição aqui na região, tá? Entendemos sim dos desafios, das dificuldades que nós estamos enfrentando, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do Covid, do ponto de vista da articulação interna e de todas as limitações administrativas que o IFMA tem. Mas nós estamos aqui com a boa vontade, com o respeito, com o carinho pela nossa instituição, e nós pretendemos passar, né, na verdade, driblar todas essas dificuldades. Professor, quero agradecer a entrevista, dizer que estamos sempre à disposição aqui para a gente falar de educação. Sucesso aí, à frente do IFMA. E obrigado. A gente vai, com certeza, em outro momento, bater outros papos, bater mais papos para a gente trazer realmente informação do IFMA, uma instituição importantíssima aqui, como você disse, não só para São José dos Passos, mas para toda a nossa região. Um abração e sucesso, tá bom? Muito obrigado. Eu queria agradecer a todos e a todas que estão nos ouvindo, as pessoas que vão ver
esse vídeo depois também, se quiserem deixar qualquer dúvida. As pessoas têm muito acesso a meu Facebook, a gente tem uns 2 Facebooks, um já está lotado, mas podem fazer parte do outro. Instagram, a gente tem o Instagram do IFMA, tá? A gente tem o site do IFMA, que é muito conhecido. Quem tem dificuldade em lidar com a internet, vai lá no Google e coloca IFMA, site do IFMA, ou TV IFMA também, que você vai encontrar muita coisa lá pelo YouTube. E queríamos agradecer a cada pai, a cada aluno, agradecer a você, Henrique, pela oportunidade e dizer que nós vamos tentar conduzir essa instituição com toda a responsabilidade que a comunidade conhece, inclusive depositou em forma de voto no nosso nome. Dizer que nem sempre nós vamos agradar com as decisões e que nem sempre as decisões elas vão ser entendidas por todo mundo, mas para isso existe a comunicação e a gente quer agradecer você mais uma vez pela oportunidade de dizer que abra outros espaços para a gente estar conversando, para a gente crescer junto. Afinal de contas, o sucesso do IFMA é o sucesso de uma sociedade que tem suas dificuldades, né, mas que vence, que luta. Né? Nós estamos ali promovendo a educação, e a educação ela é benéfica para qualquer sociedade, tá? E dizer que nós estamos aqui com o sentimento de desafio, alegria por um lado, mais preocupação por outro, mas acima de tudo desafio. E na certeza que o melhor que a gente puder fazer, nós vamos estar fazendo. E qualquer dúvida, não tenha problema, pode mandar mensagem no Facebook, no WhatsApp, se a gente demorar a responder, não, assim, relevem, porque realmente é uma carga de trabalho muito grande, tá? Então, fiquem com Deus, todo mundo, e queríamos agradecer mais uma vez a oportunidade. Bom? Forte abraço, forte abraço. Forte abraço, tá. Tá aí, conversamos, portanto, com o diretor-geral do IFMA, o professor Renato Dasso. A gente volta com nossas entrevistas ao vivo, né? Aqui na nossa página no Facebook. Depois também vamos disponibilizar no nosso canal no YouTube, Sertão Web. É importante que você se inscreva no canal. Acesse o nosso site sertãoweb.com. Conto com a tua audiência também. Nos siga lá no Instagram, na Rádio Sertão Web, tá bom? Forte abraço e até outra oportunidade.